Atualmente, o Museu de História da Medicina conta com 4 projetos aprovados para captação para a Lei Rouanet e que podem receber doações que são descontadas no imposto de renda. Para entendermos melhor o que são os projetos e de qual forma você pode participar, entrevistamos na nossa entrevista da semana o diretor do museu, Dr. Germano Bonot. Acompanhe. Dr. Bonot, quais são os projetos, então? O Museu da História da Medicina tem 4 projetos que estão hoje aprovados pela Lei Rouanet. São projetos que a gente vem já executando há algum tempo, como o projeto da História Oral. O projeto da História Oral, ele busca coletar a história de um médico que já prestou serviços aqui e que tem uma passagem sobre a história da saúde pública, sobre a medicina no Rio Grande do Sul. Aqui no nosso museu nós temos, por exemplo, essa exposição sobre a medicina e futebol. E um dos colegas, o Dr. Costa Filho, foi médico do Renner. O Renner foi um clube de futebol que existiu aqui há muito tempo atrás. É um dos precursores da medicina ligado ao futebol. Então, para nós foi muito importante coletar a experiência dele, a experiência do Dr. Costa Filho, nesta área da medicina, do esporte, do futebol, num ano em que a gente tratou muito da Copa do Mundo. Então, só estou citando assim como exemplo, que é uma exposição que foi feita neste ano. Então, agora, como isso envolve a contratação de pessoas especializadas para poder editar a experiência desses médicos, nós fizemos um projeto que prevê a coleta da história de uma série de outros profissionais de medicina, tanto aqui de Porto Alegre, quanto do nosso Rio Grande como um todo. Então, esse é um dos projetos que nós temos e que pode receber as contribuições que são descontadas do imposto de renda através da Lei Rouanet. Um outro projeto também, que é o projeto de um livro que conta a história do museu, que fala sobre o acervo do museu, e o acervo ele envolve essa parte de objetos tridimensionais, envolve a documentação, os livros. Isso tudo está hoje guardado numa reserva técnica, numa área que as pessoas que não são da área da museologia, chamam de depósito, né? Mas é uma reserva técnica. Por quê? Porque não é um simples local onde se joga documentos, onde se jogam livros, onde se jogam objetos. Então, lá fica todos os livros que foram doados para nós. Hoje o museu tem perto de 5.000 livros lá guardados, numa temperatura adequada, que são higienizados e que foram usados por médicos aqui no Rio Grande do Sul. E esses objetos, tanto do tridimensional, livros e documentos, volta e meia nós trazemos para as exposições que são temporárias aqui no museu e outros para a exposição permanente, que fica aí 4, 5, 6 meses, né? Então, nesta área do livro, os colegas também poderão fazer essa contribuição para a Lei Rouanet. Tem um outro projeto que é sobre a história das mulheres médicas no Rio Grande do Sul, onde se tem um breve relato das suas experiências, desde a primeira médica brasileira, desde a Rita Lobato, né, até médicas que ainda estão no exercício da medicina, como, por exemplo, a diretora do Hospital Santo Antônio, a doutora Temis Reverbel, que foi minha professora há uns anos atrás. Então, são mulheres que escreveram a história da medicina. Então, essa exposição sobre mulheres e medicina, nós também levamos para várias partes do estado e levamos também para hospitais aqui em Porto Alegre. Então, esta exposição, ela se constitui em outro projeto da Lei Rouanet. E nós temos um projeto também que é o Natal na Praça, né, que também está sob a proteção da Lei Rouanet. E esse projeto do Natal na Praça, ele é feito em conjunto com as entidades do entorno da Praça Dom Sebastião.
A maior parte dos porto-alegrenses não sabe, a Praça Dom Sebastião é a praça do lado do Colégio Rosário, na frente da Igreja Conceição, na frente da Santa Casa, aqui na frente da Beneficência Portuguesa, onde hoje funciona o Museu da História da Medicina. Então, nesta praça, essas entidades, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, junto com algumas entidades culturais, como corais, orquestras, fazem, num determinado dia de dezembro, esse ano vai ser no dia 7, um espetáculo voltado para as crianças do Hospital da Criança Santo Antônio. Então, são uma série de músicas que são apresentadas, um concerto com uma orquestra, alguns cantores líricos, e geralmente, nós vamos agora para o 4º Natal na Praça, ano que vem teremos o 5º, ele está sob a proteção da Lei Rouanet, porque há gastos, por exemplo, ao aluguel de cadeiras, a questão do som, a questão da luz, a montagem do palco, né? Há uma série de gastos que nós temos, e isso nós precisamos de recursos. Então, nós também usamos a Lei Rouanet. Então, como é que funciona esse... Então, eu acho que eu falei dos 4 projetos. Falaste dos 4, eu até ia lhe perguntar a respeito do que representa cada um deles, o senhor já acabou falando, e eu lhe pergunto assim, qual é a importância para os médicos, para os futuros médicos e para a comunidade, porque contempla todos, né? Sim, contempla todos, contempla a comunidade. Esse, por exemplo, do Natal na Praça, é algo assim muito simples, singelo e até bem emotivo, porque as crianças descem das enfermarias, dos locais onde estão hospitalizadas, e vêm para a rua para assistir o evento. E há um Papai Noel que desce em rapel na frente do hospital, e às vezes a gente observa as crianças em cadeira de roda, as crianças tomando soro, as crianças assistindo. É um evento bastante emotivo e muito bonito. Então, acho que, e aí envolve, como tu está dizendo, a parte médica, os médicos do hospital, o corpo de enfermagem, o pessoal da recreação, todo do Hospital Santo Antônio, envolve as crianças, a comunidade como um todo, e essas entidades que fazem que cantam, que tocam, como os meninos do Colégio Rosário, né? Como os estudantes da Federal de Ciências Médicas, que tem um coral. Então, isso tudo é apresentado. E aí tem a questão que, para nós, é extremamente importante, que é como conseguir esse recurso, como conseguir esse dinheiro. Então, por exemplo, as pessoas que pagam imposto de renda, que têm um imposto de renda devido, pessoas físicas, não estou falando das empresas, estou falando de pessoas que pagam imposto de renda, elas podem, deste imposto devido, descontar 6%. 6% desses recursos pode. Então, se fosse, digamos, que tivesse que pagar 100 mil de imposto de renda, podia pagar 6 mil, pagar para a Lei Rouanet, procurar o endereço do colega, a Vanessa, que é ou do Nereu, e aí essas pessoas poderiam contribuir com essa parte. Tem que ser esse ano, não pode ser no ano que vem, porque nesse ano se recolhe e depois se abate esse valor do imposto de renda, do imposto devido no imposto de renda em abril do ano que vem, que é o prazo regulamentar. Já funcionamos assim no ano passado, com o Natal na Praça, já estamos quase atingindo os nossos objetivos em alguns dos projetos, com certeza vamos atingir o objetivo do projeto do Natal na Praça. Então são 4 projetos diferentes, 4 objetivos diferentes: Natal na Praça, a exposição de mulheres, o livro e o projeto da história oral. Isso tudo, se tu me permite, até vou avançar um pouco, né? Porque as pessoas dizem, bom, mas qual é a ideia? É que o Museu da História da Medicina, ele precisa ter uma história de sucesso em relação aos projetos. Nós estamos com uma ideia de um projeto maior, um projeto de construção de um prédio onde a gente pode colocar o Museu da História da Medicina. E aí, quando nós entrarmos com o projeto dentro do Ministério da Cultura, mostrando que nós
gostaríamos de construir isso, nós já vamos ter uma história prévia de projetos aprovados, executados e com prestação de contas feitas. Então, esse será algo para daqui a alguns meses, para o ano que vem, quando nós voltaremos, então, com um grande projeto para essa área, que é a construção do novo do prédio do museu. Já que o prédio onde funciona atualmente, que é aqui na Beneficência Portuguesa, ele já funciona aqui há alguns anos, há 7 anos. E essa iniciativa, doutor, de ter essa nova sede, você já tem uma localização e já existe uma data prevista para a construção desse espaço? Olha, nós recebemos aqui a visita, numa das nossas exposições, do prefeito de Porto Alegre, do prefeito Fortunati. E, na ocasião, se pediu da possibilidade de ele nos ceder um terreno. E foi feita essa sessão. Então, nós já temos os documentos da prefeitura, já estamos contactando com os escritórios de arquitetura, né? E o terreno ele fica na rua João Valig. Na rua João Valig tem uma rua que separa o shopping Iguatemi do shopping Bourbon, que é perpendicular a João Valig, que é a Túlio de Rose. Então, bem naquele local ali onde a Túlio de Rose entraria na João Valig, é aquele terreno, que é um terreno hoje que não está ocupado por nada, nós vamos construir ali. Ele dá fundos para o Country Club e daria frente para João Valig. Fala-se que, inclusive, que há possibilidade, a prefeitura tem no seu plano diretor, que a Anita Garibaldi vai pegar um canto do terreno. Então, nós teríamos com 2 frentes, uma na João Valig, outra para esse prolongamento da Anita, e a outra que seria o terreno do Country Club. Né? Está tudo certo, tudo da parte da prefeitura, iniciadas as tratativas para a construção com o escritório de arquitetura, e eu acredito que daqui a alguns meses nós vamos ter condições também de apresentar à comunidade e aos médicos do Rio Grande do Sul algo que possa preservar a sua história, preservar aquilo que eles construíram para o Rio Grande. Retomando agora, doutor Bonneau, essa questão dos projetos, nós vamos apresentar um vídeo que já foi feito há algum tempo e que ilustra os projetos que o doutor Bonneau está falando. Pode rodar. O MUM, Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, existe para promover o trabalho médico e apresentar a evolução da medicina através de exposições, ações educativas e publicações. Desde 2006, o MUM mantém viva a história da medicina no Rio Grande do Sul. E a partir de 2013, passa a contar com um importante aliado para manter este trabalho tão importante: você. Agora, o MUM possui incentivo fiscal para a realização de 4 projetos aprovados pelo Ministério da Cultura. Com isso, pode captar recursos através de doações que podem ser deduzidas do imposto de renda. Conheça os projetos e ajude a valorizar a nossa história. Livro Museu de História da Medicina. MUM. Um acervo vivo que faz a ponte entre o ontem e o hoje. Um registro dos hábitos do Rio Grande do Sul sob o viés dos processos de adoecimento e cura. Natal na Praça Dom Sebastião, 3ª edição. O evento prevê a realização de um concerto, 3 recitais de música erudita e performances cênicas em frente à sede do MUM. Os espetáculos acontecerão durante o período natalino e serão gratuitos. Exposição: Mulheres e as Práticas da Saúde, Medicina e Fé no Universo Feminino. Mostra que vai apresentar o pioneirismo das mulheres gaúchas na medicina brasileira, através de fotografias, textos, vídeos e itens do acervo. A exposição será itinerante, percorrendo as 30 cidades-sede das delegacias do CIMERS. Audiovisual Médicos do Rio Grande do Sul. Faço parte dessa história. Este projeto busca a ampliação do acervo de depoimentos de médicos que atuam e atuaram no Estado, contribuindo para a evolução da medicina gaúcha. Para doar é muito fácil. Basta escolher o projeto, definir o valor da contribuição e realizar o depósito na conta exclusiva do projeto. Saiba mais detalhes sobre os projetos e como doar em www.projetosmum.org.br. Visite, apoie e invista no MUM. A gente vê o vídeo, eu lhe pergunto mais alguma questão então em relação aos projetos?
Eu só queria enfatizar que, por menor que seja a contribuição, o somatório das contribuições de todos vai permitir que a gente execute estes projetos que já estão aprovados pela Lei Rouanet. Então, faria esse apelo, deem uma olhada nas suas possibilidades e conversem com o nosso pessoal do Sindicato Médico. Então, para lembrar a todo telespectador que está nos assistindo agora, se você quiser doar, quiser participar, entre em contato com a colega Vanessa pelo e-mail museu@simers.org.br ou ainda no telefone 3027 3737. Dr. Bonneau, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, muito obrigado. O Atividade Simers fica por aqui. A todos, uma ótima semana.